Está começando mais um 8 e a Faixa, o spin-off aqui do Peladranet pra gente falar sempre sobre o assunto, adiantando nossa semana, começando essa semana do dia 23 de março, segunda-feira, dia de lançamento desse episódio. Lembrando que assim como todo episódio do Peladranet você pode escutar em todo e qualquer agregador de podcasts por aí, YouTube Music, Spotify, Pocket Casts, Apple Podcasts e muito mais. Mas você também pode assistir em vídeo esse programa. Nesse formato em vídeo é exclusivo através do Spotify. Então se quiser assistir em vídeo, me vê aqui. Hoje tô com a maravilhosa camiseta da minha Bolívia querida, do Sampaio Correia. Tô com a minha faixa de capitão também aqui nesse 8 a Faixa. Você pode vir no Spotify para ver essa camisa. Aliás, no final do programa eu tenho um agradecimento a fazer sobre essa camisa aqui, que eu ganhei de presente de um ouvinte do Peladinha. Meu aniversário foi segunda passada, teve 8 a Faixa no dia do meu aniversário. Falamos sobre convocação, sobre Ancelotti, tem muito a ver com esse programa aqui, que o título vocês já sabem, o título é controle de carga. Mas eu ganhei esse presente de aniversário, cara, tô muito contente, sempre quis ter uma camisa do Sampaio Corrêa, acho linda a camisa, com esse tricolor, né, o vermelho, o amarelo e o verde. Cara, as cores da seleção boliviana, inclusive, né. Então, pô, obrigado demais ao Abraão Valinhas Neto. Daqui a pouco eu falo disso também, que ele mandou uma cartinha muito maneira aqui. E além de tudo, além da cartinha que ele mandou também uma boina de reggae, né? Explicando ali da tradição. Então, pra agradecer pelo presente, eu estarei aqui todo do reggae, né? Todo do reggae com a minha boina aqui, ó. Pronto. Fazendo esse programa pra agradecer o querido amigo Abraão Valinhas Neto, que mandou a sua, enfim, o presente de aniversário e sua cartinha tão bonita. Enfim, vamos falar hoje sobre controle de carga, né? Uma frase que está se popularizando no futebol atual graças ao nosso menino Neymar. Semana passada a gente comentou aqui no 8 a Faixa, inclusive, eu comentei no caso, sobre a não convocação do Neymar e a convocação da seleção brasileira. E eu cheguei a fazer uma breve menção falando sobre o quão óbvia era a não convocação do Neymar pra mim. A gente já vem falando disso há muito tempo no Peladinha, mas se tornou ainda mais óbvia depois do confronto do Santos e Mirassol, que Neymar sequer esteve no banco de reservas, nem relacionado, por conta do bendito controle de carga. Ninguém aqui é moleque e todo mundo sabe o que quer dizer controle de carga, tá? Basicamente, explicando para deixar todo mundo na mesma página, é você não colocar mais exigência em cima de um jogador para preservá-lo fisicamente. Controle de carga é um novo termo para poupar jogador fisicamente. Poupar o físico dele para que a gente evite uma lesão, prolongue uma recuperação para fazê-la de forma mais suave, que é o caso do Neymar. Neymar já está há um ano recuperado da cirurgia, né, do joelho que afastou ele do gramado por 2 anos. Ano passado ele já voltou a jogar, já teve muitos períodos de pausa. E eu queria falar sobre o controle de carga especificamente do Neymar, mas também puxar o Mbappé, né? Com o Mbappé está sendo feito controle de carga no Real Madrid, né? E aí, não sei se vocês têm acompanhado, ele foi convocado, né, para os jogos, inclusive quinta-feira tem Brasil e França, e o Mbappé tá relacionado, tá convocado, mas eu duvido que ele jogue o jogo inteiro ou sequer perto disso, assim. Eu acho que está sendo feito um controle de carga com o Mbappé, que faz muito sentido, veio de uma temporada muito exigida, recorde de gols, né, cara? O Mbappé tá absurdo a temporada dele, e ainda assim, o Real Madrid sabe que ele tem um problema no joelho, que ele não pode operar ou ele perderia a Copa do Mundo. Então, com o Mbappé tá sendo feito um controle de carga para evitar que a sua lesão se agrave e para evitar que ele perca as fases finais de Champions League e a Copa do Mundo. E é por isso que quando o Neymar ficou fora, depois do jogo contra o Vasco, né, fora contra o Mirassol, a gente fez uma pelada sobre isso com o Vini Maga, inclusive, né, comentamos com ele, e depois eu falei aqui na convocação, me pegou um tanto de surpresa a ausência do Neymar, né, porque ele tinha feito 2 jogos e meio, 2 jogos completos, mas meio jogo no dia da volta, faziam 12 dias que ele não entrava em campo, né, se eu não me engano eram 12, mas é por aí. Ele tinha jogado com o Vasco numa quinta-feira e jogando na outra terça, então é isso aí, 12 dias. E agora de novo, né? Ele jogou 2 partidas contra o Internacional e contra o Corinthians, né? E aí teve o jogo contra o Cruzeiro, o treinador do Santos, que inclusive nem me deixa entrar na questão Cuca no Santos, hein? Vocês já sabem o que eu penso sobre isso. Vale sempre lembrar a matéria que diz que sêmen do Cuca foi encontrado numa vítima de estupro e ele não foi jamais absolvido, inocentado no caso, né? O caso prescreveu porque a vítima está morta, vamos lembrar disso, tá? Então, assim, é uma questão lá, o que aconteceu na Suíça nos anos 80 com o Cuca é assustador e não precisamos lembrar disso, e qualquer clube que dê espaço
para um treinador como esse, para mim, tem que ser rechaçado e combatido. Parecido com o que aconteceu com o goleiro Bruno recentemente. Para mim é bem parecido. No caso do Cuca talvez seja um pouco pior, porque ele jamais chegou a ser preso, mesmo tendo sido condenado por anos na Suíça, né? Enfim, pois bem. Falei que não ia entrar no Cuca, mas acabei entrando. Verdade é que o treinador novo do Santos tinha acabado de chegar, o Vojvoda caiu, e ele já anunciou que o Neymar não ia jogar contra o Cruzeiro por, de novo, o bendito controle de carga. Não sei vocês, mas me parece que controle de carga é a palavra da vez, né? É o box to box, esse futebol moderno que tá reinventando termos. Parece que os paulistas chegaram, enfim, os paulistanos chegaram no futebol e estão colocando todos os verbetes publicitários para dar novas palavras para conceitos muito conhecidos. Neymar está sendo poupado. E diferentemente do Mbappé, que você percebe que ele tem um problema no joelho ativo e que ele tá estourado, a percepção que o Neymar me passa não é que ele tá estourado no momento com lesão, é que não dá mais para confiar no físico do Neymar. E acho que essa talvez é a declaração mais dolorosa que ninguém tá aceitando e dá com todas as letras. Porque, primeiro, eu não sou médico, eu não tenho acesso aos exames do Neymar, não sei afirmar com todas as letras. Mas a impressão que passa é que esse volume de controle de carga que não permite que o Neymar jogue 3 jogos seguidos, né, do Santos. E aí vocês vão me desculpar, gente. Não consegui jogar contra esse Cruzeiro, lanterna do Brasileirão, desesperado, pós-queda do Tite, que precisa desesperadamente dar resultado. Se o Neymar não tem condição de jogar num jogo desse, contra um time fragilizado, contra quem que ele terá condição? E veja bem, eu não tô nem falando de seleção brasileira. Pra mim, passadas essas semanas, e passado inclusive, né, essa semana talvez tenha sido a pior semana da história da carreira do Neymar em relação à imagem dele, pública, né? Porque foi a semana e vagabundo tá lá. A semana internacional e vagabundo tá lá. Galera lembrando da frase do Wallace Borges no de Sola ano passado, acho que foi em abril, que é o Neymar não consegue andar em linha reta, andando que nem eu tô doido, e o caramba, total, enfim. Mas foi uma semana muito ruim pra imagem do Neymar. E ela piorou muito, inclusive, pelo videozinho do Neymar, que fez o videozinho, pô, Ancelotti, e eu? Cara, você não tá entrando em campo. Você não consegue entrar em campo. E no mesmo dia que você não é convocado, você vai bater pênalti na Kings League. Cara, no tempo livre do Neymar tem direito de fazer o que ele quiser, irmão. Ele pode fumar narguile, ele pode ir pra Kings League, ele pode beber uísque energético, fazer o que ele quiser. Não tem problema. O problema é que isso traz consequências pra imagem e pro corpo dele. E pra mim, torna-se cada vez mais irreversível a visão sobre o Neymar. A mídia brasileira ainda tem muito carinho por tudo que o Neymar representou. Cá entre nós, o sentimento que está comigo é: acabou. Neymar não tem mais condição física. Para mim, essa sequência de controles de carga não é para poupá-lo para ele chegar bem para a Copa. É para ele chegar menos mal. Parece que você quer vender seu carro e você dá aquela última reformada nele, uma encerada, etc. E você esconde todos os problemas daquele carro. O Neymar é esse carro fudido, estragado, cagado. A impressão que passa é essa. Ele sequer ajuda o Santos. Isso eu tô falando quando ele tá em campo. Os últimos jogos dele pelo Santos foi o empate contra o Corinthians, a derrota contra o Internacional, em que o Brasão brilhou. Ele pouco contribui, pouco colabora. Deu o passe pro gol do Gabigol contra o Corinthians. Ok, mas é muito pouco pro que a gente espera de um cara do calibre do Neymar. Vocês vão me desculpar, gente, mas é muito mais interessante ver um jogador... Eu vou falar um jogador ruim aqui, hein? Ruim aqui. Que o jogador do torcedor Fluminense vai concordar comigo. Mas é muito mais interessante ver a entrega para um time de futebol que o Canóbio é capaz de dar. O Canóbio, que pra mim, assim, ó, nunca vou botar Canóbio e Neymar na mesma frase. Mas é muito mais interessante ter um jogador que é, cara, voluntarioso no ataque, voluntarioso na defesa, com entrega, do que ter um cara como o Neymar. Hoje o Neymar, quando ele entra em campo pra mim, quando ele não tá fazendo controle de carga, que nada mais é do que sendo poupado, ele tá passando vergonha, porque ele entrega sombra e vestígios do que ele um dia já foi. E é muito triste no fim das contas. Quando a gente tem um exemplo de controle de carga, que é o Mbappé, e esse exemplo de um jogador, de um super atleta, que tá passando por um momento duro da carreira, e ainda assim entregando a melhor temporada da vida dele para um clube, sabe? O Mbappé tá brilhando absurdamente pelo Real Madrid. Quando ele joga, cara, a sequência de gols dele é absurda. Só vou pegar os números do Mbappé na temporada só para vocês terem uma ideia. Até o dia 23 de março, o Mbappé tem 24 partidas em La Liga, 23 gols e 4 assistências. Na Liga dos Campeões, 9 partidas, 13 gols e 1 assistência. Copa do Rei, 1 partida, 2 gols e 1 assistência. Cara, esses são os números do Real Madrid, do Mbappé pelo Real Madrid. São 35 jogos, 38 gols e 6 assistências. Assustador
o que o Mbappé faz. E aí sim, para um cara desse, para uma Copa do Mundo, você faz controle de carga, você tenta poupar para o Real Madrid também poder chegar em fase final de Champions League. E cara, vamos usar ele nos mata-matas. O Campeonato Espanhol tá difícil disputar com o Barcelona 4 pontos na frente. Vamos usar o Mbappé para o momento certo, para o momento exato. Ele é nosso canhão, nossa Golden Gun do 007. Ele é nossa varinha mágica. Ele é o cara, né? Precisamos poupá-lo para o grande momento. O Neymar, infelizmente, vamos poupá-lo para jogar o próximo jogo possível, porque é impossível contar com ele. É impossível contar com o Neymar e responsabilizá-lo para que ele possa fazer algo além de estar em campo andando e esperando que o Brasil deva algo a ele. O vídeo dele lá, Ancelotti e eu, para mim, ele me soa muito como um vídeo que está sendo preparado a porra de um documentário pós-Copa, para caso o Brasil perca sem ele, o Neymar pinte como se ele tivesse sido vítima de alguma coisa. É impossível qualquer pessoa séria nesse país, qualquer pessoa séria, defender a convocação do Neymar. Impossível. Qualquer jornalista, ex-jogador nem vou falar, né? Porque ex-jogador pra mim já tá com a moral abalada, porque o mesmo ex-jogador que fala, não, tem que levar o Neymar, é o jogador que estão lá entrevistando, sei lá, o Luizão, e pergunta, quem jogou mais? Você ou o Harry Kane ali? Eu joguei mais. Você ou o Ibrahimovic, o Luizão? Joguei mais. Não, Ibrahimovic joguei mais. Essa chacota que virou ex-jogador, né? E aí como você vai levar em consideração a opinião desse cara pra seleção brasileira se ele provou por A mais B que ele mesmo, como exemplo, não entende nada de bola? E mais do que isso, cara, ex-jogador provando cada vez mais que faz comentário populareco de mesa de bar. O cara, inclusive, me leva a crer. Esses caras acham que eles pararam de jogar não porque o corpo deles não aguentava mais nem nada, mas porque eles quiseram. Porque deu. Um momento bonito, né? Pô, o Túlio Maravilha se arrastou a vida inteira pra fazer os 1000 gols falsos dele, que são patético, né? A contagem de gols do Túlio. E aí o cara quer palpitar. Nem sei se ele pediu o Neymar na seleção, o Túlio especificamente. Mas o que eu quero dizer o cara jogou até os 45 anos se arrastando em Série B, Série D, Série C, sei lá, bicho. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo com 42 anos, 41 anos, sei lá quanto ele tá, acho que 41, tá lá na Arábia Saudita, que é um mercado muito caro, é um mercado muito abaixo do que o Cristiano Ronaldo já entregou, mas ainda assim ele entrega coisas absurdamente expressivas. Números de Cristiano Ronaldo nessa temporada, pra vocês terem uma ideia. Temporada atual só contando ao Nasser, hein? 26 jogos, 22 gols e 4 assistências. É 1 GA por jogo, né? E lá também fazem controle de carga, né? Com ele super cuidado e tal, físico, etc. Porque ele é um cara de 41 anos. Só que o Neymar tem 34, né? 34. Então assim, eu trouxe esse assunto pra falar sobre aqui, primeiro para desmistificar um pouco sobre o controle de carga, pra gente não esquecer sobre o que nós estamos falando. Estamos falando sobre poupar jogador. E se poupa jogador se ele tem um problema físico. E se o Neymar não tem uma lesão, só me leva a crer que o problema físico dele é o corpo, é a condição, é estável. O problema físico do Neymar não vai passar, não vai resolver, não vai melhorar. Ele pode ainda ajudar o Santos num jogo ou outro, como ele fez ano passado contra o Juventude no turno e retorno. Mas duvido que passe muito disso, infelizmente. E aí, vagabundo tá lá, né? Será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? Que pra mim já passa a ser uma piada de verdade. E fico feliz que se torne cada vez mais uma piada para as pessoas, que as pessoas vejam o ridículo que é isso. E da próxima vez que eu ver um post de alguém comparando o Neymar a Ronaldinho Gaúcho, que é um campeão do mundo, 2 vezes melhor do mundo, que revolucionou o Barcelona, eu vou parar de discutir, vou simplesmente pedir pra pessoa ir pra Barcelona e perguntar na rua, porque pra mim é inaceitável que a gente continue discutindo. Eu falei disso anos atrás, lá no vídeo do Neymar Hipotético, e repito, a carreira do Neymar está se desenhando para um fim de carreira muito triste perto do que ele poderia entregar. Muito decepcionante perto do que ele deveria ter entregue, né? Ele tá se tornando ali, e pra mim ele vai acabar numa prateleira ali, Ibrahimovic, né? De um jogadoraço que teve um grande momento, impressionou, mas fez o que com esse talento? Ganhou coisas legais, o Neymar tem uma carreira mais legal que a do Ibra, né? Com Champions League, com Libertadores, etc. Isso aí, beleza, indiscutível. E uma Copa das Confederações pela seleção, que é o único título dele pela seleção brasileira, porque a Olimpíada, gente, não dá pra contar a Olimpíada, vocês vão desculpar, é a categoria de base, mas é o que ele tem pra oferecer, né? E já é surpreendente, já é impressionante, né? Mas coloca ele muito longe do panteão que a gente imaginou que ia ver o Neymar no final da carreira. Enfim,
Quero agradecer o Abraão Valinhas Neto, de São Luís do Maranhão, que mandou essa cartinha maravilhosa pra mim, como presente de aniversário. Mandou palavras muito bonitas aqui sobre o trabalho, sobre exemplo e tal. Pô, muito obrigado pelos elogios, eu não quero ficar lendo sua cartinha aqui. Mas ele contou a história aqui, ó. 12 de dezembro de 22, pousava na praia do Caju o hidroavião Sampaio Corrêa II, atrapalhando uma pelada de fim de tarde entre pescadores, carvoeiros e engraxates. O avião, que fazia a primeira viagem entre as Américas, vinha dos Estados Unidos e chegava a São Luís após uma parada na Bolívia. Os peladeiros, impressionados com o acontecimento, resolveram batizar o seu time de Sampaio Corrêa Futebol Clube e usar as cores da bandeira boliviana. Assim nascia a Bolívia Querida, time fundado pelo povo, tal qual o nosso Vasco da Gama. Espero que goste da camisa da sua coleção. Adorei, cara, eu amo essa... Puta, eu amo a camisa Sampaio Corrêa, sempre me amarrei. Joguei muito no L-Foot com Sampaio Corrêa, inclusive. Aproveitando o envio, mandei junto uma boina de reggae, uma vez que somos conhecidos como a Jamaica brasileira. Olha aí, ó. Pô, bom demais. Durante os anos 70 e 80 era possível receber ondas curtas de rádio vindas do Caribe que tocavam esse estilo musical e assim o reggae foi entrando na cultura popular do maranhense. Cara, que maneiro, excelente história. Espero que goste dos presentes, continue com um excelente trabalho. Um grande abraço pra você, pra Ana, Gabu, Petisco, Parmesão e companhia. Do seu amigo Abraão Valinhas Neto, de São Luís do Maranhão. Mandou aqui um Maranhão que o Brasil canta junto no Spotify aqui. Depois eu vou dar uma pesquisada nisso. Cara, muito obrigado pelo carinho de verdade, querido Abraão. Cara, ouvinte de longa data. Obrigado pela lembrança, de fato. Inclusive, gente, você que tem um time da sua região, da sua cidade, também recentemente recebi de um querido lá em Curitiba. Caraca, eu vou esquecer agora o nome do time também. Mas que ele mandou o nome a camisa do time, levou lá pra mim no encontrinho. O Arthur Vistuba, né? Mandou lá. É do Paranaguá? Caraca, eu não vou lembrar. Caraca, desculpa, tá? Mas tá aí. Enfim, mas quem puder me mandar camisa, cara, eu adoraria receber, tá? Eu visto GG, manda pra nós que quem sabe vem num próximo 8 e a faixa também a tua camisa. Obrigado de coração. Peladranet.com.br, tem link pras redes sociais, grupo de Telegram, também pras redes particulares, assim como na descrição de todos os episódios. Tem também link pros produtos na Podcast Store. E ó, cupom do Peladinha na Insider ainda tá valendo, tá? Pelada na Net. Vai lá. Tem link na descrição do episódio também para você conferir e aproveitar que tá terminando o mês do consumidor. Tem promoção ainda nessa terça-feira, então aproveite. Vamos que vamos. Manda um abraço pra galera do Originais do Fute que tá com a gente. Temos um cupom lá na Originais do Fute, que é uma loja de artigos esportivos que trabalha com material de época desde anos 90, 2000 até os dias atuais. Trabalha só com produtos originais, tanto novos quanto usados. E o cupom PELADA10 dá 10% de desconto. E se você for até a loja física, que é na rua Desembargador do Vale, 1060, lá em Perdizes, em São Paulo, fala no balcão que é o 20 do Peladinha, que rola desconto ao vivo também, os 10% de desconto. O site todo tem até 6 vezes sem juros, originaisdofute.com. Sigam o perfil deles no Instagram, @originaisdofute_. Novidades diárias, tudo sempre aparece lá primeiro. Tem grupo VIP pro Instagram, link na bio deles. Cupom PELADA10, 10% de desconto com o Originais do Fute. Financiamento coletivo, apoia-se Patreon, chave Pix, podcast@peladananet.com.br. Colabore com o que houver no seu orçamento a partir de R$1 para nos ajudar aqui no Peladinha. Lembrando que o ouvinte Cris tem gravado com a gente direto, então vem gravar com a gente. É só você contribuir na categoria que você virá participar de um Peladinha inteiro conosco. Manda os seus comentários sobre controle de carga, sobre essa pataquada, se você concorda comigo que, pra mim, fisicamente, a carreira do Neymar entrou num ponto que é um ponto de não retorno, molecada. Não acredito mais num retorno, e não tô nem falando de seleção brasileira, eu tô falando do Santos mesmo. Acho que nós vamos ter que se acostumar com um Neymar parecido com o que o William é capaz de entregar, que o Coutinho tava sendo capaz de entregar, e só. O William do Grêmio, eu tô falando, né, obviamente. Então, é meio que isso que se tornou o Neymar. Infelizmente, um jogador com potencial incrível, com uma intensidade física invejável, e eu fico me perguntando por que ele chegou nesse ponto. Eu não sou médico, espero estar errado, e se, por algum acaso, o Neymar acabar indo pra Copa e calar minha boca, terei todo o prazer de dizer: parabéns, Neymar, você é foda. Mas tenho zero motivos pra acreditar nisso hoje. Inclusive, tenho zero motivos pra sequer acreditar que o Neymar vai fazer 20 jogos nesse Brasileirão. Não acho que ele nem chega nisso. Então, é isso. Galera, beijo, um queijo. Obrigado pra todo mundo. Tamo junto. Até quinta-feira pra mais um Pelada na Net. Alegria.